Amém. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Então preste atenção nas palavras do Senhor. Aquilo que eu acabei de falar. Se você vem no culto e perde a palavra, perdeu tudo. Porque a palavra é a estrela da noite, amém? É essa palavra que precisa resplandecer sobre as nossas vidas. As minhas razões inclina, ou para as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Amém? E o verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas de vida. Amém? As fontes de vida. Eu gosto dessa tradução que fala as fontes de vida. Amém? O tema da palavra é guardando o coração através da mente, ou a partir da mente. Por que o coração e não a mente? Nós já vamos entender através da palavra, amém? Querido, nesse texto, especificamente o verso 23, está nos chamando a atenção para uma preocupação que deve existir em nós. Amém ou não amém? Porque a gente fala preocupação, porque preocupação normalmente é um sintoma de ansiedade, não é isso? É um sintoma de ansiedade. A pessoa está muito preocupada, ela está ansiosa, né? Filipenses 4:6 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, geralmente, quando a gente está preocupado, é porque a gente está ansioso por algo, por alguma coisa, esperando, geralmente, necessitando, né? Não é aquele esperar somente, é aquele esperar de necessitar, sabe? Quase desesperado pela resposta, por alguma coisa. Mas essa preocupação aqui, que deve existir em nós, né, que esse verso 23 está nos aguçando para ter, tem a ver com zelo, com cuidado, com vigilância, amém? Então essa preocupação tem a ver com zelo, com cuidado, com vigilância, tem a ver com algo, ou com a parte espiritual de um órgão em nós, em específico. Que órgão que é esse? O coração, amém? O qual, né, que a Bíblia está dizendo aqui, nós devemos guardar acima de todas as coisas, acima do que a gente deve fazer, né? Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração. Essa preocupação deve existir no nosso coração. Alguém com uma mente científica, né? Porque hoje não falta, né? Quando eu cheguei em Cuiabá, eu tinha vários amigos na igreja e tinha umas pessoas que tinham recém entrado na faculdade que eu odiava ficar perto delas. Tinha uma que fazia fisioterapia, outra fazia química, e tinha dois outros que faziam, um administração e o outro fazia direito. Então, tudo o que a gente falava perto da que fazia fisioterapia tinha que ter uma explicação científica. Você tinha que falar e você tinha que explicar cientificamente. E daí já viu. Recém-convertido, pavio curto, mandei várias vezes. Quem fazia direito tinha que ter uma explicação dentro da lei.
e você não podia falar nada, uma vírgula fora do lugar, vou te processar. Quem fazia fisioterapia, se você sentasse e abrisse a perna um pouco mais do normal ou inclinasse para frente, já chegava logo, colocava uma mão nas costas, outra na sua testa e falava, senta direito. Se você não conheceu alguém assim, não deseje conhecer. Geralmente, quem está entrando na faculdade para fazer esses cursos assim, querido, eles vão se tornar não vou nem falar o nome aqui. Por quê? Porque é chato. Mas alguém com a mente científica, hoje nós temos muito isso. Alguém com a mente científica vai dizer assim, né? Que a Bíblia está dizendo que do coração procedem as fontes de vida. As fontes de vida. Mas alguém com a mente científica vai querer dizer o seguinte, que o coração não é o centro da vida do homem. Vai querer afirmar, não é o coração. Aí vão querer explicar aquele negócio, não, quando a pessoa está doente, está lá no hospital, fica em coma, não sei o quê, quando os médicos declaram, teve morte cerebral, e não sei o quê, vai querer explicar tudo isso. Vai querer falar um monte de coisas disso, querido. Por isso, que todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos desarmar. Inclusive disso. Por quê? Porque se você tem uma mente inclinada para isso, todas as vezes você vai ficar procurando uma explicação, ou querer dar uma explicação que não cabe naquilo que está vindo de Deus para as nossas vidas. Então, amados, as fontes de vida, né, as quais se referem aqui Salomão, não são as fontes que mantêm a vida natural do homem, mas o quê? São fontes que nunca se acabam. Salomão está falando de fontes que nunca se esgotam. Amém? Ele está falando aqui que é um centro inesgotável que procede diretamente de quem? De Deus. Que procede do próprio Deus. Ele está falando sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida, ou seja, um centro, uma fonte, um fluxo que vai sair do próprio Deus, que é inesgotável. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Amém? Entenda uma coisa, alguém que guarda o coração não está aqui nessa noite por causa dos seus sonhos, planos ou projetos. Alguém que guarda o coração está aqui nessa noite para aprender de Deus, através da sua palavra, quais são os planos dele para nós. Entende? Alguém que guarda o coração não está aqui para brigar com Deus, para falar para ele que os planos dele é melhor do que os de Deus. Alguém que guarda o coração está aqui para dizer, ou para aprender através da palavra, que os planos de Deus, os projetos dele, os sonhos dele, né? Tem um monte de teólogo que vai falar que Deus não sonha, né? Os sonhos de Deus para nós é muito melhor do que o nosso. Amém? Porque os nossos planos, amado, eles se limitam à nossa vontade, ao nosso conhecimento. Mas os planos de Deus, todos eles são baseados na vontade dele. E a respeito da minha vontade, a Bíblia não fala nada. Mas a respeito da vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Ponto. Não tem. A gente não tem que ficar negociando. Então, quem guarda o coração não está na igreja, não vem na igreja, não busca Deus por causa de planos, projetos ou sonhos. Busca o Senhor para aprender dele, através da sua palavra, quais são os sonhos, quais são os projetos de Deus. Porque talvez aí esteja, querido, o centro, o ponto, a raiz do teu sofrimento. Por quê? Porque talvez você esteja lutando contra a vontade de Deus.
Deus tem algo melhor para você, mas você está insistindo naquilo que não é plano dele. Ah, pastor, mas por que não é plano de Deus, querido? Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ele está no passado, está no presente, mas ele também está lá no futuro. Então, quando Deus olha para os nossos planos, por mais que nos pareçam bons, ele sabe se vai ser bom realmente ou não. Então, muitas vezes, os planos nossos são perfeitos para nós. Mas Deus sabe que lá na frente, aqueles mesmos planos que nós achamos perfeitos, são aquilo que vai destruir as nossas vidas. Então Deus, como nos ama muito, Ele nos resiste. Mas se você continuar insistindo, Ele vai te dar. Alguém que guarda o coração, não está aqui nessa noite para satisfazer as suas necessidades. Quantos têm necessidade aqui? Amém ou não amém? Quantos precisam de um milagre aqui de Deus nessa semana? Todos nós precisamos. Mas quem guarda o coração não está na igreja para satisfazer as suas necessidades. Quem guarda o coração está aqui por causa da sua necessidade de estar em comunhão com o Senhor. Quem guarda o coração está na igreja, vem na igreja, por causa da necessidade de estar em comunhão com Deus. Aí vai aparecer os espertinhos dizendo, mas comunhão com Deus eu posso ter em casa, mas a bênção só é ministrada quando você está junto. Eu não creio nisso. Leia um dos maiores salmos da Bíblia, 133. Você só precisa do início e do final dele. Ó, quão bom e quão suave é, ou quão agradável é que os irmãos vivam em união, unidade. Estão no mesmo lugar, congregado. Aí você vai para a última frase do capítulo. Ali Deus ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. A bênção é ministrada aqui. Você vai usufruir da bênção aonde? Amanhã, quando você sair daqui. Aí você usufrui dela. Então você não está aqui por causa, se você guarda o teu coração, você não vem na igreja por causa da tua necessidade, mas por causa da necessidade de estar em comunhão com o Senhor. Alguém que guarda o coração também não está aqui preocupado em impor o que pensa. Tem uma canção que eu gosto muito, essa canção mudou muita coisa que eu pensava a respeito de Deus. Nas mãos do oleiro. Depois você ouve essa música, essa canção. Na canção tem uma frase que diz assim, Deus dizendo, eu não preciso de ninguém, nem para concordar, nem para discordar de mim. Deus não precisa. Deus não precisa. Deus não precisa de você sentado aí, apontando o dedo, dizendo que está errado. Deus não precisa de você sentado aí, apontando o dedo, precisa mudar isso. Não. Quem guarda o coração não está aqui para impor o que pensa, está aqui disposto a viver o que aprende com Deus. Porque espiritual, meu amado, não é quem sabe mais sobre Deus. Não é quem sabe mais sobre a palavra de Deus. Espiritual é quem vive aquilo que sabe. Porque não adianta nada saber muito e tropeçar nas vírgulas da palavra. Alguém que guarda o coração não está aqui porque se acha maior ou melhor do que os demais. Está aqui para seguir o conselho de Paulo, está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, última frase, diz assim, cada um considere os outros superiores. O fato de você ter mais dinheiro do que eu não te faz maior do que eu. Se tu pensar isso, tu já tropeçou na palavra. O fato de eu estar aqui no altar e você aí não me faz maior do que você. Se eu pensar isso, eu já tropecei na palavra. Eu estou aqui, meu amado, apenas como um instrumento nas mãos do Senhor. Eu vim aqui por causa da minha necessidade de ter comunhão com Ele. Amém? Mas, sabendo que deve guardar o coração, ainda tem muito crente
que acha ou que prefere guardar a mente. Não, pastor, precisamos guardar a nossa mente. Querida, a nossa mente é uma casa de portas e janelas abertas. Você não fecha. Não há como fechar. Não tem como você fechar. E uma casa de portas e janelas abertas e sem muro ainda ao redor, você não guarda. É impossível você. Você está protegendo uma porta, o ladrão quer entrar pela outra. Você corre para outra, ele vem pela janela. Você corre para a janela, ele vai correr para outra. Assim é a nossa mente. É impossível de guardar. Ela está sempre de porta aberta. Ela está sempre aberta. O que você pode fazer é preencher a tua mente. É o que nós podemos fazer. Nós temos que preenchê-la, isso continuamente, porque se é uma casa de porta aberta e de janela aberta, ela não fica cheia o tempo inteiro. Então o que é que nós precisamos fazer? Preencher a nossa mente continuamente. Porque desde que eu me converti, eu ouço ainda uma frase dizendo assim, que mente vazia é a oficina do diabo. E mente vazia é a oficina do diabo. Então, querido, o que você pode fazer? Preencha ela como a palavra de Deus nos ensina a preencher. Porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Ah, mas como, pastor? Lá em Filipenses 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, o que for justo, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se há virtude ou se há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Algumas versões dizem a vossa mente. Isso que tem que ocupar. Só que isso não é uma só vez. Tem muita gente que não entende por que a gente fica falando, lê a palavra, filho. Tem muita gente que não entende, fala assim, ouça uma música que fala da palavra de Deus. Por quê? A gente fala isso, querido, porque nós precisamos preencher a nossa mente com algo que preste. E precisamos preencher continuamente. Por quê? Porque é uma casa de porta aberta e direto vai estar esvaziando. E se a gente deixar ela vazia, Satanás vai entrar por ela. A gente não consegue impedir. Não consegue impedir. Nenhuma pessoa que abandona a palavra, que abandona o que é certo, que abandona a verdade, mantém a sua cabeça na verdade. Ele vai encher a sua mente com algo que não presta, ou seja, Satanás vai aproveitar a casa vazia e vai entrar, e vai trazer. Não é isso que Jesus fala a respeito do demônio lá? Que sai um demônio, aí ele anda por lugares vazios, mas ele não acha nenhum lugar para entrar. O que ele faz? Ele volta para o lugar de onde ele saiu. Só que quando ele chega lá, ele não encontra preenchido. Ele não encontra o lugar ocupado, ele encontra limpo, vazio. Então ele entra e traz mais 7 piores do que ele para morar junto. Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, problemas, amados. Por quê? Porque a cabeça dele não tem nada que presta. A cabeça dele, ele consegue até se policiar de na igreja dar glória a Deus, aleluia, mas no trabalho é como se existem compartimentos. Na igreja eu tiro glória a Deus e aleluia. Eu tiro amém. Deus seja louvado. Mas eu saio daqui, vou para casa, fecho essa gavetinha, abro a outra de casa. E aí grita: mulher, você não vale nada. A mulher grita com o marido: você é um pamonha. Grita com os filhos: você não presta. Aí ele fecha a gavetinha, vai para o trabalho. Chega no trabalho, ele abre, ou melhor, está no trânsito, ele abre a gavetinha do trânsito. Aí alguém dá uma fechada, ele abre a janela: filho disso, mostra a mão com aquele dedo apontado.
Aí ele vai e faz tudo isso. Chega no trabalho, ele fecha a gavetinha do trânsito e abre a do trabalho. Aí chega o primeiro, quero contar a piada nova do dia. Essa é nova, eu aprendi, sabe isso? E começa. E é só porcaria. E ele fala, não, eu também aprendi uma. E começa a falar. E aí, seu isso, seu aquilo. E começa a soltar os palavrões. Aí, passa a semana inteira, chega a hora de vir no culto. Os problemas estão se acumulando. As lutas estão vindo. Satanás está vencendo. Achou lugar. E aí ele chega na igreja, ai meu Deus, pastor, estou passando por uma dificuldade. Aí chega meu irmão do lado, ora por mim, porque o trem está feio. E a gavetinha da igreja já está aberta. E aí olha para ele, você vê na cara dele espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, seja louvado. E aí fecha a gavetinha, volta para casa, abre tudo de novo, começa tudo de novo numa mudança. O estado dele só vai ficando pior. Por quê? Porque ele não preenche, ele não abre mão do velho que está ali, e não preenche a mente dele com aquilo que presta, com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ouça a música que presta. Ah não, pastor, eu ouço funk gospel, é lixo. Do mesmo jeito, eu ouço isso, não presta. Amado, música evangélica que não fala da palavra de Deus, descarta. Porque se a gente não encher a nossa mente com aquilo que vem de Deus, e o que é de Deus está na palavra de Deus, encha a tua mente com o que está na palavra de Deus. Encha a tua mente. Preencha a tua mente. Porque quando você preenche a tua mente, querido, Satanás não pode agir. Por quê? Porque a nossa mente, é na nossa mente que nós recebemos todas as cargas. Pode prestar atenção, todas as cargas, as negativas e as positivas, é na mente. É na nossa mente que é travada as batalhas espirituais. É na nossa mente que é travada. É território aonde Satanás luta. Porque a palavra de Deus diz assim que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Não é o espírito luta contra Satanás. Não é o espírito luta contra o diabo. É o espírito luta contra o quê? A nossa carne. Ou seja, é aqui, ó. A batalha espiritual acontece aqui, na nossa mente. Acontece aqui. Por quê? Porque é aqui na mente que passa o quê? A vida e a morte. Na nossa mente é que passa a vida e a morte. Por isso você vai ler lá no capítulo 12, no verso 2 de Romanos, e não vos conformeis com este século. Aí ele fala assim, mas transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. Você não renova só uma vez, esse renovo é contínuo. É contínuo. Se você só coloca a palavra um dia, durante a semana e os outros 6, você só ouve bobagem, já foi. A mente é para ser renovada sempre, sempre. Aí a Bíblia diz assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, não é errado eu chegar aqui, você vai ser abençoado. Não é errado eu chegar aqui e falar assim, Deus vai te dar vitória nessa semana. Não é errado eu chegar aqui e falar assim, nessa semana vai chegar boas notícias sobre a tua vida. Mas é errado eu chegar aqui e falar para você, ó, Deus vai te abençoar, e não falar para você, que se você não transformar a tua vida, de acordo com a palavra de Deus, essa vitória vai chegar para você, porque não vai. Se alguma coisa acontecer com você de bom, estando você em pecado, não colabora para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Se alguma coisa boa acontece com você estando no pecado, só te incentiva a continuar no pecado.
Tem um monte de pastores hoje que abençoam quem está no pecado. Tem um monte de gente, de pastores que estão abençoando os influencers. Por quê? Porque o cara está indo lá e está dando oferta, está comprando salão, está comprando igreja, está pagando festa de casamento, está dando oferta de 100 mil, de 200 mil. Ah, senão, aí o pastor ainda fala assim, se isso não for Deus, é o que mais? Não, não é Deus. Não é Deus, querido. Não é Deus. Porque Deus não está onde tem quantidade, Deus está onde tem qualidade. Deus está na vida de uma pessoa onde essa pessoa serve ao Senhor, vive a palavra de Deus. Eu não posso dizer que há Deus na vida de uma pessoa só porque ela está tendo vitória em um monte de coisa, mas ela está no pecado. Não posso dizer, não posso concordar com isso. Porque se eu concordar, eu firo a palavra de Deus. E se eu não te ensinar aqui em cima, ainda que eu não te diga que concordo, ainda que eu não fale para você que concordo, eu ainda assim estou sendo conivente. Mas é por isso que eu estou aqui pregando para você, querido, que você não pode estar conformado com esse século. Mas se você quer uma transformação, se você quer algo novo, experimentar a vontade de Deus, você tem que permitir ser transformado pela palavra de Deus. Como? Pela renovação da tua mente. Como que se renova a mente? Continuamente trazendo para ela coisas da palavra, coisas que prestam. Não, pastor, mas poxa, eu gosto tanto dos flashbacks. Eu gosto tanto de ouvir as músicas antigas, pastor. Ai, tem vezes que eu até choro. O flashback é do mundo. Eu também gosto de flashback, gospel. Foi nonia, isso. O Adriano que vinha falando assim, as músicas que o pastor gosta é tudo flashback. E eu gosto mesmo. Porque é difícil achar uma nova que fala da palavra. É difícil achar uma música nova que fala a palavra. As antigas tudo é salmo, é Apocalipse. Já li Apocalipse um monte de vezes. E você acredita que esses dias que eu descobri que aquela música assim, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que é, pois tomaste o teu grande poder. É uma parte de Apocalipse. Esse dia eu estava cantando outra música, sim. Ouvi, ó Deus, o meu clamor, atende, ó Senhor. É Salmos. Esse dia eu estava no carro ouvindo Blue 125, a banda de rock. E e o Ian, né, pegando no meu pé, para ser pronto, agora o negócio é antigo o trem. Eu falei assim, rapaz, para de ser besta, começa a ouvir esse daí que tu vai aprender o Salmo 125, cantado. O Salmo 133, sabe como que eu aprendi ele? Tinha um irmão, foi até o irmão que ganhou o pastor Valdir, a pastora Luzinete para Jesus, conhecer Jesus através dele, foi meu padrinho de casamento, irmão Jarbas. Ele ia dirigir o louvor, ele chegava assim, querido irmão, querida irmã, bom dia. Ele dirigia louvor de manhã. O Salmo 133 diz, e ele citava todo o Salmo, toda vez que ele dirigia, ele cantava essa música e toda vez ele citava o Salmo. E eu aprendi o Salmo com ele. A pessoa quer algo novo, quer conhecer, quer experimentar a bênção de Deus, mas a mente dele não tem nada que liga a vida dela com essa vontade de Deus. Você está entendendo? Está falando, transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Preencha a tua mente continuamente. Você leu de manhã, lê à tarde, lê de noite. Estou sem sono, lê a Bíblia. Estou sem nada para fazer, lê a Bíblia. Eu estou cansado de ler. Ouça uma música que preste, pelo amor de Deus, amado. Gente, como que eu mudei muitas coisas. Eu fui contaminado com uns trem. Teve uma época que eu ouvi esse negócio, tudo que eu estou condenando hoje. Tinha uma música que eu gostava, chamava Reteté. E tal, reteté. Tem um monte de gente, pastor, eu gosto do reteté. Falou, sabe o que é reteté? É bagunça. Nosso Deus não é um Deus de bagunça, de confusão. E aí canta, é de Deus, a bagunça de Deus. Não, meu Deus não tem bagunça, pelo menos eu não acho na minha Bíblia, não. Tu está lendo a Bíblia errada. Tem que preencher a mente. E aí, meu amado, olha só. Por que guardar o coração através da mente, ou a partir da mente? Porque a distância entre a mente e o coração é minúscula, é pequena. Aquilo que vem na tua mente, se percorrer essa distância e chegar ao coração, tem o poder de destruir, sabia? De te destruir. Tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Entende? Olha só. Se algo ruim surge na tua mente, surgiu algo ruim qualquer. Todo dia, mais de 20, de 100 vezes surge algo ruim na tua mente. Então, eu falo na minha, não falo na minha, eu falo na tua. Na tua também. Na minha também é a mesma coisa. Porque nossa mente é aberta. Surge. Mas surge algo ruim na mente. Se você não permitir que aquilo ali, aquele trem ruim, não passe de um pensamento, nada muda. Nada muda. Nada acontece. Você sabe como que a gente consegue refutar aquilo que vem do diabo? É quando na nossa mente já está ocupada com a coisa de Deus. Mas quando vem algo ruim, você não tem nada e você deixa aquilo ali passar, percorrer o caminho e for para o coração, vai conceber. É Tiago 1,15 que fala a respeito da cobiça. Vai conceber. E aí dá à luz o quê? Ao pecado. E quando dá à luz o pecado, o que acontece? A morte. Lá em Mateus capítulo 15, 11 fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, né? Se a tua mente está cheia de coisa, olha só, que não presta e de coisa que não serve, do teu coração não está fluindo. Não é fonte de vida, é de morte. Vou te dar um exemplo. Tem um monte de palavras, né? Desde a última palavra que eu preguei aqui no ano passado, 2023, essas palavras aqui foram as primeiras palavras que eu ministrei em Dom Aquino. Essa daqui foi a oitava palavra que eu ministrei em Dom Aquino. E eu estou preparando outras palavras que Deus não me permite. Eu prego para as pessoas quando eu vou conversar com elas, né? Esses dias eu preguei uma para a Norma lá em casa, né? Essa daqui. A respeito dos filhos de Davi. Davi, primeiro ele se tornou rei de Judá. E ele foi para uma cidade chamada Hebrom. E ele morou ali. E ele teve 6 filhos. 6 filhos. O primeiro era Aminon, filho da Ainoã, jezreelita. O segundo filho era Quileabe, filho de Abigail, que era carmelita, aquela que era mulher de Nabal.
Mas desse Quileabe, a Bíblia não fala duas vezes, chamando ele de Quileabe no capítulo 3, verso 2 de 1 Samuel, e no capítulo 3, verso 1 de 1 Crônicas, chama ele de Daniel, o Quileabe. É um negócio interessante. Esse é um ponto que eu estou preparando na palavra, porque eu quero saber por que muda os nomes. Eu gosto desses enigmas assim. O terceiro filho é Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Jesus. E o quarto era Adonias, filho de Agite. Depois teve Itreão e não lembro o outro. Mas quero falar dos três. Os três. O Quileabe, ele aparece duas vezes e não se sabe o que aconteceu com ele. Se ele morreu, se ele... não sabe. Não fala nada dele a não ser esses dois textos. Mas, sobre Aminon. Aminon, naturalmente, era o sucessor do reino. Naturalmente, ele era para ser o rei, depois de Davi. Porém, ele tinha um amigo, todos eles tinham um amigo. Eu não acredito, querido, que Davi foi tão ruim, um pai tão ruim que não criou seus filhos direito. Eu não acredito nisso. Eu não acho na Bíblia lugares onde fala que ele criou ruim o filho. Mas Aminon, ele se apaixonou pela irmã dele, chamada Tamar. E até então só permanecia no pensamento dele. Ele pensava que ele gostava dela e tal, mas ele tinha um amigo, melhor amigo, Jonadab, sobrinho de Davi, filho do seu irmão Shimeia, ou Simei, ou Simeia. Ele era, sabe aquele irmão que a Bíblia fala assim, mais chegado, ou amigo mais chegado que irmão? Cuidado com os amigos mais chegados que irmão. Ah, por quê, pastor? Lê esse versículo lá que você vai entender. O que está escrito antes é tremendo. Mais chegado que irmão. Olha o que está escrito lá. Ou melhor, olha o que esse Jonadab fez. Aminon gostava de Tamar. Aí ele não sabia o que fazer com isso. O que ele fez? Contou para quem? Para o seu melhor amigo. E o seu melhor amigo, que também era do mesmo povo, deveria saber a lei de Có, que dá um conselho excelente para o primo. Sabe o que você faz? Você vai ser rei mesmo. Sabe o que você faz? Finge que está doente, chama a tua irmã aqui para fazer uma comida para você, aí você se deita com ela. Depois você vai forçar o teu pai a fazer teu casamento com ela. O cara, a batalha espiritual dele estava só aqui, ó. Mas aí ele ouviu a voz do que percorreu o resto, deu à luz o pecado e por causa disso, para resumir a história, Aminon foi morto. Depois disso veio Absalão, filho de Maaca, neto de Talmai, rei de Jesus. Também foi bem criado, mas ele tinha uma amizade próxima com um camarada que também era muito amigo do seu pai, chamado, quem lembra? Aitofel. E Aitofel começou a colocar na cabeça dele: você é melhor que o seu pai. Você vai ser um rei melhor do que ele. Faz isso, faz aquilo. E começou. Aconselhado por Aitofel, ele foi para a porta, ele visitava, ele fazia um monte de coisas. E aí chegou um momento que o povo todo estava olhando para ele e falando assim: nós estamos bem servidos de rei. Na hora que o Davi morrer, o que ele faz? Chega para o pai e fala assim: pai, eu posso ir para Hebrom? Isso depois que ele tinha fugido, voltado. Eu posso ir para Hebrom, pai? O que você vai fazer lá, meu filho? Não, eu quero oferecer sacrifícios ao Senhor.
eu vou levar muitos sacrifícios, Aitofel vai comigo, quero convidar bastante gente. Não, filho, vai lá, você está se voltando a Deus, isso é maravilhoso. Absalão foi. Quando chegou lá, Aitofel disse para ele: é agora. Eu já tratei de convidar os príncipes, os reis aqui de perto. Aqui nós te aclamamos rei. E você só volta e dá cabo do teu pai e toma. Tudo ainda estava onde? Ó, na mente. Mas chega Aitofel e diz: é agora. Qual foi o fim de Absalão? Foi para a guerra contra o pai, perdeu a guerra, fugiu, o cabelo dele enroscou num galho, ele ficou preso pela garganta nesse galho, ele não conseguia sair. Veio Joabe e matou ele. Adonias, filho de Agite, ele já sabia que Salomão era o rei, ia ser rei. Mas aí a mãe dele aconselhou ele, falou assim: não, teu pai está doente, o que você vai fazer? Chama o povo, olha, mas eu estou sozinho. Falou: não está sozinho, vamos conversar com Joabe e também com Abiatar, que é o sacerdote. Chamou: não, meu pai está doente, quando ele se der conta eu já sou rei. E foram. Só que alguém avisou Davi, se não me engano, Batseba e também o profeta Natã. Davi pegou e antes que ele fosse aclamado rei, Davi fez de Salomão rei de Israel, de todo Israel. Quando Adonias ficou sabendo, voltou, se humilhou, pediu perdão. Salomão o perdoou. E até parecia que ele estava disposto a permanecer daquele jeito, mas chegou alguém e falou assim: olha, teu irmão nos perdoou, só que existe uma coisa que você pode fazer, que aí a palavra do teu pai não vale nada. Aí chega Agite, Abiatar e Joabe e fala para ele: sabe aquela concubina de teu pai que se juntou com o teu pai para poder aquecer o corpo dele? O teu pai nem tocou nela. Pede para Salomão para ser o esposo dela. Aí ele falou: mas o que eu vou ganhar com isso? Simples. É que quem se casar com uma das esposas do teu pai ou com uma das tuas concubinas pode reivindicar o trono. E é o que você vai fazer. E aí ele chega para Salomão e pede. E Salomão: é verdade, não, vamos fazer assim, ele gosta dela, vamos fazer. Quando estava prestes a fazer, se não me engano, foi Batseba, chegou para ele e disse: filho, olha o que você está fazendo. Se tu entregar essa mulher para ele, você vai ter que abrir mão do reino. Estava tudo aonde? Mas aí o que acontece? Salomão chega com o seu comandante da guarda, Benaia, e fala para ele assim: eu te dei a oportunidade, mas você não quis. Não, eu quis sim. Não quis. Não tenho mais conversa contigo. Benaia. O Benaia cata a espada e mata o Adonias. Entende, meu amado? Olha aqui para a gente poder encerrar. Se você não guardar o teu coração daquilo que não presta e também daquilo que não serve, a maioria das pessoas não são contaminadas por aquilo que não presta, mas são contaminadas pelo que não serve. Não serve. Se você não guardar o teu coração daquilo que não presta e daquilo que não serve, isso vai roubar o teu coração e vai fazer de você uma fonte ruim.
E você vai contaminar e destruir muitos com quem você conversar ou que tiver contato contigo. Fala misericórdia. Porque é muito sério, amado. É muito sério. Eu não sou contra, já falei isso várias vezes assim, não sou contra ninguém ouvir outros pastores, palavras de outros pastores. Eu sou ninguém a frequentar ou ir em outras igrejas, não sou contra. Não sou contra, mas eu sempre vou alertar. Cuidado, porque o alimento que é servido lá não pode servir de direção para a tua vida. Porque se servir de direção para a tua vida, você vai dar problema aqui. Porque nem tudo que é de Deus para lá é de Deus para nós. Então, presta, mas não serve. Entende, amados? E como que se guarda o coração? Para a gente poder encerrar. A gente guarda o coração, ocupando a mente com a palavra de Deus, para que a mente abasteça o coração com coisas do céu. Amém? Com coisas do céu, para que o coração jorre bênçãos de Deus na sua vida, na vida das pessoas que estão perto de você. Assim a gente guarda o coração. Ocupando a mente com o quê? Com a palavra de Deus. Com o que Filipenses disse em 4:8. O que é verdadeiro, o que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude ou se há louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Ocupa a tua mente. Ocupando a tua mente com isso, o que vai acontecer? A tua mente vai abastecer o teu coração com coisas que são do alto, com coisas que são do céu. E com o coração abastecido de coisas que são do céu, não tem como você ser uma fonte ruim. Você vai ser uma fonte de vida, de você vai exalar a vida, vai exalar o bom perfume de Cristo. E para a gente poder encerrar, Filipenses capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Querido, você sabe qual que é a maior característica de que nós estamos mortos com Cristo? É quando a gente não ambiciona as coisas da terra. As coisas têm que ser as do céu. Porque quem está vivo para a terra, quer as da terra. Mas quem está morto, não quer as daqui. Quer as do céu. Quer as do céu. E quando a gente quer do céu, a gente guarda o nosso coração através da nossa mente. Porque a nossa mente recebe coisas de Deus, nossa mente abastece o nosso coração com coisas que são de Deus, daí jorra fontes de águas vivas. Amém? Vamos ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo.